A paz do Senhor Jesus. No livro de Jó, capítulo de número 3, versículo 14, a palavra fala assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então revela ao ouvido dos homens, ele passa a sua instrução para apartar o homem daquilo que faz, esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus sempre tem falado com a humanidade, de todas as formas, mas às vezes a gente não atenta para isso. De fato, as coisas que acontecem, as distrações dessa vida, elas impedem de que a gente ouça a voz de Deus. Mas Deus sempre tem um propósito de nos livrar de algo futuro, de algo que nos afasta da presença dEle, de algo que a gente vai passar, que a gente não é capaz de suportar. E eu cito aqui um exemplo de José. José era o filho precioso, digamos assim, de Jacó. E esse José começou a causar inveja para seus irmãos. Seus irmãos passaram a odiar. E tramaram algumas coisas contra José. Mas, principalmente, quando José começou a ter uns sonhos. E sonhos esses, sonho no sentido de dormir e ter aquele sonho. E uma vez a Bíblia diz que teve os feixes de trigo no sonho que rodeava o feixe dele. Depois disso, 11 estrelas, ele sonhou com 11 estrelas, e o sol e a lua. E tudo isso era Deus falando para ele que Deus ia levantar ele para que ele pudesse socorrer a própria família, os próprios irmãos de uma grande fome que houve em Canaã e em todo o Egito. Então Deus sempre tem um objetivo, uma instrução para falar conosco, para nos direcionar. E hoje também não é diferente. Deus sempre vai falar conosco. Há pessoas que afirmam, Deus não fala com o homem pecador. Mas Deus fala com sua criação. Quando nós afirmamos que Deus não fala conosco, nós estamos colocando Deus numa posição de egoísta. E até estamos cometendo um pecado. Estamos chamando Deus de egoísta. Deus continua falando com a sua criação. Quer por meio de sonhos, quer
por meio de visão noturna, quer pela natureza, o Senhor continua falando conosco. E sempre Ele está nos alertando de algo que vem sobre a nossa vida. Que este foi o propósito de Deus para Jacó e sua descendência, porque era promessa. Deus mostrou para José, mesmo José sem entender, mesmo Jacó sem entender. A Bíblia diz que Jacó considerava, mas os seus irmãos o odiavam. Então, muitas vezes, Deus fala conosco, até causa inveja e ódio em alguém que está ao nosso lado. Mas Deus tem um propósito para a nossa vida. Causou revolta, até porque José era um filho amado, um filho precioso para Jacó no meio dos seus irmãos. Mas Deus escolheu ele para ser governador do Egito e para livrar Jacó, seus irmãos e posteriormente a sua descendência de uma grande fome que houve em Canaã e também em toda a terra do Egito. Então Deus tem um propósito. Ele nos instrui para que nós executamos a sua vontade. E muitas das vezes essa instrução ela vem por meio de sonho. É bem verdade que nem todo sonho, quando a gente está dormindo, à madrugada, conforme diz aqui o versículo 15 do capítulo 33 do livro de Jó, quando o homem já está no profundo sono, é bem verdade que nem todo sonho vem de Deus. Às vezes são coisas que o nosso cérebro não consegue processar. Mas é bem verdade também, nós não podemos desprezar que o Senhor fala por meio de sonho. E devemos orar, buscar na palavra, porque a Bíblia nos diz que Deus falou com o seu povo por meio de Moisés e os seus profetas. Porém, nos últimos dias, ele fala por meio de seu Filho, Cristo Jesus. Então, meus amados, nós devemos analisar, orar, ver se esse sonho tem alguma coisa pautado, baseado na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. E quando tivermos esse sonho que a gente dormiu e veio na nossa mente, como é comum, é sempre um alerta. Sempre Deus está querendo nos preparar para alguma coisa, para algo melhor, ou nos livrar de algo terrível que a gente não possa suportar sem a instrução de Deus e sem o livramento de Deus. José foi vendido, foi escravo no Egito, foi acusado de adultério, sem ter cometido adultério com a mulher de Potifar. Mas Deus ergueu a cabeça, colocou ele como governador, deu instrução e livrou Jacó, todos seus irmãos e famílias e todo o povo do Egito da grande fome, dos 7 anos de fome
que ocorreu em toda aquela terra. Então Deus, quando Ele fala conosco, por meio de sonho, de visão ou qualquer outra forma, sempre Ele tem um propósito. Porque Deus é amor. E Deus continua falando conosco. Então que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Que Deus possa transformar o nosso coração. E eu quero deixar aqui uma oração para esse dia. Pai querido e eterno Deus, graça nós te damos, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos direcionar para um propósito melhor. Que o Senhor possa revelar quais são as armadilhas que estão todos os dias armadas no caminho que nós trilhamos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos instrui aquilo que nós devemos fazer. Pai, obrigado. No nome do Filho amado, Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém.